Crônicas do Amanhecer de 20 de maio de 2023. Igreja Anglicana da Inglaterra debate o uso de linguagem neutra, parte 2. A Igreja Anglicana da Inglaterra discute adotar o gênero neutro para se referir a Deus em orações e demais rituais religiosos. As informações são do jornal britânico The Telegraph. Os bispos da instituição devem lançar um projeto a respeito do assunto durante a primavera no hemisfério norte, que compreende os meses de março a maio. Segundo o Telegraph, detalhes da discussão apareceram em uma pergunta escrita para a comissão litúrgica, responsável por formular e promover modos de serviço e culto religioso na Igreja Anglicana. A questão foi levantada na edição mais recente do órgão legislativo da Igreja, chamado de Sínodo Geral. São em assembleias dessa estrutura que os integrantes da instituição consideram e aprovam legislações, validam orçamentos anuais para os gastos da Igreja e discutem temas de relevância nacional e internacional. Qualquer alteração permanente ou reescrita das escrituras com linguagem de gênero deve ser debatida em futuras reuniões do Sínodo. Na reunião do órgão que começou na segunda-feira, 6 Feve 2023, e durou até sexta-feira, 9 Feve, a Igreja Anglicana debateu o casamento homoafetivo. A reverenda Joana Stobart questionou o Sínodo Geral se havia medidas para desenvolver uma linguagem mais inclusiva nas liturgias da Igreja. Além disso, a líder religiosa também pediu aos participantes para proporcionar mais opções para aqueles que desejam usar a liturgia autorizada e falar de Deus de forma não sexual, particularmente em absolvições autorizadas, onde muitas das orações oferecidas para uso se referem a Deus usando pronomes masculinos. O vice-presidente da Comissão Litúrgica, Michael Ipgrave, bispo de Lichfield, respondeu que a Igreja tem explorado o uso da linguagem de gênero em relação a Deus por vários anos, em colaboração com a Comissão de Fé e Ordem, segmento responsável por orientar assuntos de teologia. Depois de algum diálogo entre as duas comissões nesta área, um novo projeto conjunto sobre linguagem de gênero começará nesta primavera, disse Ipgrave. Os cristãos reconheceram desde os tempos antigos que Deus não é homem nem mulher, mas a variedade de maneiras de se dirigir e descrever Deus encontradas nas Escrituras nem sempre se refletiu em nossa adoração, disse um porta-voz da Igreja Anglicana. Apesar dos comentários, o porta-voz informou que não há absolutamente nenhum plano para abolir ou revisar substancialmente as liturgias atualmente autorizadas. Ainda segundo ele, nenhuma dessas possíveis mudanças poderiam ser feitas sem uma legislação extensa. Não foi detalhado de que forma essa substituição seria realizada. Deus é insondável para nossa humanidade, pois falta-nos o órgão adequado, o sentido próprio para vermos e compreendermos a sua essência, como falta ao cego o sentido da visão para que veja as cores. Deste modo, não podemos submetê-lo a questionamentos comuns, aplicáveis às pessoas e às coisas, conforme as nossas ciências. Por exemplo, podemos questionar a origem de qualquer criatura, mas não o poderíamos aplicar a Deus, posto que ele pertence a um grau de ciência de que desconhecemos e que não se subordina às exigências de nossas especulações. Então Allan Kardec enumerou os atributos de Deus no Livro dos Espíritos para que tivéssemos uma melhor compreensão dele. A doutrina espírita nos apresenta algumas qualidades necessárias que seguramente podemos atribuí-lo, sem as quais ficaria descaracterizada a divindade, a começar pela definição dada pelos espíritos. Deus é a inteligência suprema e soberana. A inteligência do homem é limitada, pois que não pode fazer e nem compreender tudo o que existe.
A de Deus, que abrange o infinito, tem que ser infinita. Se a imaginássemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer aquilo que o primeiro não faria e assim por diante, até ao infinito. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ora, o nada não sendo coisa alguma, não pode produzir nada. Ou então, se ele tivesse sido criado por outro ser anterior, nesse caso, este outro ser é que seria Deus. Se supuséssemos um começo ou fim a ele, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele capaz de sobreviver a ele, e assim por diante, ao infinito. Deus é imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem que não conhece nada mais além de si mesmo toma a si próprio por modelo de comparação para tudo o que não compreende. Continua na próxima Crônica do Amanhecer. Esta foi a Crônica do Amanhecer de 20 de maio de 2023.